Que Deus mande mais dias frios e de chuva. Olha que alegria de ver os irmãos na casa do Senhor. Que bênção, que prazer. Irmãos que estavam viajando, estão de volta. Louvado seja o Senhor pela preciosa vida de todos os amados e queridos irmãos. Convido todos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar o hino de número 406 no Cantor Cristão. Hino de número 406, que delícia é crer em Cristo, em seu nome confiar, aceitar os seus ensinos e as promessas desfrutar. 406 no nosso querido Cantor Cristão. Vamos cantar. 406. Convido a todos, por favor, vamos nos ajoelhar e vamos orar ao Senhor. Queremos te dar graças, Senhor Deus, por esse lindo dia de chuva, lindo dia frio. Agradecemos porque o Senhor manda tudo para o nosso bem. E como o Senhor prometeu há tantos anos atrás, há 5.000 anos atrás a Noé, o Senhor disse para ele que enquanto a terra durasse, não faltaria sol e calor, frio e inverno, sementeira e cega, e o Senhor tem cumprido o que o Senhor prometeu. Te louvamos, portanto, Senhor. Mesmo assim, te louvamos agradecidos, ó Deus, porque tantos irmãos, com cuidado, com zelo, com amor, vindo à casa do Senhor, isso é agradável de se ver, o zelo, o compromisso, a fidelidade, a perseverança, a constância. Te louvamos. Nesse dia, quando lembramos a descida do Espírito Santo, como é importante a união, Senhor, como é bom vermos todos unidos com o mesmo propósito, com perdão em seus corações, com fidelidade, com amor, seguindo o exemplo do nosso Salvador, o nosso Mestre e Senhor. Graças te damos por todos os irmãos, pelos visitantes que nos alegram com a presença, agradecidos pelos irmãos que puderam viajar e estão de volta, aqueles que ainda estão viajando, entre eles irmão Álvaro, irmã Álida, a Elias e a Rebeca, que o Senhor os guarde e possam retornar sob a tua proteção.
pedindo que o Senhor abençoe também os nossos irmãos missionários na Bolívia, no Peru, no Brasil em várias partes, em Israel, no Irã, na Índia, em Papua Nova Guiné. Hoje teremos o privilégio de ouvir o testemunho da irmã Damares, lá de Papua Nova Guiné, tocada com o amor da tua igreja aqui, que envia mensalmente ofertas para eles lá do outro lado do mundo. Que a tua igreja continue sendo zelosa, Senhor. Que não pensemos somente em nós, mas possamos pensar nas terras além das fronteiras do Brasil, ou mesmo dentro do Brasil. Quantas pessoas, bilhões de pessoas longe do Senhor, muitos até mesmo dentro das igrejas, mas longe do Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, opere o teu poder maravilhoso nos campos missionários. Também, ó Deus, entre os nossos irmãos enfermos, alguns com boa idade, irmão Arvido com mais de 90 anos, irmã Neide quase já com 90 anos também, irmã Zélia, e irmã Irene, irmã Odila, irmã Lourdes, irmã Iraci. Oramos por todas elas, ó Deus e Pai, todos eles, que o Senhor fortaleça, abençoe, anime, ajudando os teus servos que cuidam dos nossos irmãos com idade mais avançada. Pedimos a tua graça sobre todos eles e também sobre o irmão Frederico, um homem novo, Senhor, apenas 40 anos de idade, mas acometido de um terrível AVC e está hospitalizado há tanto tempo. Irmã Luciana, tão nova e cuidando do esposo com tanto amor, com tanta dedicação. E a filhinha do casal, tão novinha, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja com eles nesse momento tão difícil, dando graça, dando o teu consolo, que eles possam sentir a presença do Senhor, sustentando-os nesses dias tão difíceis que atravessam. Oramos pelos irmãos que moram longe de nós, mas que assistem aos cultos pela internet. Obrigado pelo irmão Marcos, pela irmã Ellen Steiger, lá no Rio Grande do Sul, irmã Ellen Tausenfreud também no Rio Grande do Sul, irmão Arnes, irmã Aina, irmã Lene lá em Santa Catarina. Oramos pela irmã Ana Camille, que o Senhor manifeste o teu poder na vida dela também. Também oramos pela irmã Marlene lá em Presidente Prudente, irmã Helena em Nova Odessa, Cláudia em Nova Odessa, irmão Andres, irmã Sibila, irmão Andrezinho e o Yarnes também em Nova Odessa, irmã Naira, irmão Almir em Americana. Também oramos pelo pastor Joel, irmã Ivone lá em Santo André, em São Paulo. Pedimos pela irmã Valdete em Minas Gerais, pela família do irmão Hélio lá em Aracaju, e obrigado porque ele está conosco nestes dias. Agradecemos a vida do teu servo amoroso e fiel. Pedimos pela irmã Mônica lá em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Oramos, ó Deus, agradecidos porque a irmã Ceci, que estava nos Estados Unidos, já está de volta, está conosco hoje de novo. É uma alegria vê-la em nosso meio. Oramos por todos os irmãos que alguns nem conhecemos, nem sabemos, mas que acompanham os cultos pela internet, que sejam agraciados pelo Senhor, abençoados pelo Senhor, sustentados pelo Senhor. Opera o teu poder maravilhoso no Brasil, Senhor. O Brasil vive dias difíceis, dias de injustiça, dias de corrupção, dias de mentira, dias de zombaria da tua palavra, de afronta contra o Senhor. Clamamos ao Senhor, tenha misericórdia desta nação tão linda, tão querida, tão grande, mas tão distante de ti. Desperta as igrejas no Brasil, e neste ano de eleições haja mudança, Senhor, para a glória do Senhor. Levanta homens e mulheres dignos, honrados, tementes ao Senhor, para os cargos públicos na nação. Pedimos de todo o nosso coração. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã. Mais uma vez, o Senhor já nos abençoou na escola bíblica dominical. E que agora no culto pela manhã e depois no culto à noite, possamos continuar a ouvir a Tua palavra, a Tua mensagem, o Teu recado para nós. Oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
passa todo entendimento, a perfeita paz do Salvador. Seu amor por mim é infinito, dá-me sempre o que é melhor. Dia a dia Cristo me acompanha e me chama a doce comunhão. Todo meu cuidado Jesus leva, lhe entrego alma e coração. Não semente seu amor supremo, Ele é o bendito Salvador. Cristo supre o que necessito, pois o pão da vida é o Senhor. Ó Senhor, me ajuda neste dia a viver de tal maneira que teu nome seja exaltado, pois anelo honrar-te só a ti. Lá na destra do teu Pai sentado, me sustenta na tribulação. As promessas dão-me o conforto, dão-me paz, sim, ao meu coração. Muito obrigado, amados irmãos, pela participação. E agora vamos assistir aos vídeos, na verdade. O primeiro é um agradecimento da nossa amada irmã Damares. Como já dissemos, além da oferta mensal que a igreja manda, um irmão sentiu no coração o desejo de, além da oferta da igreja, enviar mais um valor. Então, todos os meses chega lá do outro lado do mundo, na Oceania, as ofertas que a igreja manda. Queridos irmãos, a gente como família se sente muito honrado e privilegiado de ter uma igreja como vocês atrás da gente, orando por nós, mesmo sem nos conhecermos pessoalmente. Vocês estão demonstrando de uma forma linda e clara o amor do corpo de Cristo. Obrigada por toda a oração, pela gente, pela nossa família, pelo nosso trabalho aqui na Papua Nova Guiné, pelos irmãos aqui e por todo o apoio financeiro. A gente está muito bem. Tem muito trabalho para fazer aqui e há muitas portas abertas para o Evangelho. Tanto que a dificuldade para nós é
onde investimos a nossa força, onde investimos nosso tempo, sem irmos além da nossa capacidade. Então a gente quer compartilhar 3 pedidos de oração com vocês. Primeiro, os homens. As nossas igrejas são compostas por 70% ou mais de mulheres. Orem para que os homens sejam alcançados com o Evangelho e que eles estejam dispostos a apoiar as mulheres deles a seguir a Cristo. Segundo, os jovens. Como em qualquer outro país desse mundo, os jovens passam por muitos desafios. Ore para que eles tenham coragem a dizer não a todas as tentações de Satanás. Que eles tenham coragem a seguir a Cristo e tomar as decisões certas para a vida deles. Terceiro, as nossas conferências de jovens e adolescentes e também de adultos que estão para vir durante esse ano. Elas acontecem aqui em todos e é um tempo realmente muito abençoado de comunhão para crescer na palavra. Ore pelo Gideon e por muita sabedoria na preparação das pregações. Queridos, um forte abraço da família Burs para vocês aí no Brasil. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Agradecimento da nossa amada irmã Damares, irmão Daniel conhece ela. No final do ano, irmão Marcos, irmã Ellen, que são os pais e que moram no Rio Grande do Sul, estarão aqui conosco, trazendo também informações lá desse campo missionário. O próximo vídeo é o trabalho deles com crianças aidéticas. Vamos assistir esse segundo vídeo. Crianças aidéticas. Promiscuidade dos pais leva a essa situação. Lembre de orar. Nós já fizemos isso lá em casa. Eu particularmente, a Larissa também, no nosso culto pessoal e depois no nosso culto coletivo. Você já orou pelos missionários? Lembremos de orar, queridos. O desafio deles é muito grande. Apoiemos em oração cada trabalho que a igreja tem ajudado financeiramente, são vários ao redor do mundo, e parabéns para cada um dos irmãos que tem amor e desprendimento no coração.
nossa amada irmã José tocando, e peçamos que Deus fale a cada coração. Peça que o Senhor fale ao seu coração. Há muita gente com o coração frio ultimamente, muita gente com o coração endurecido ultimamente, há muita gente desunida ultimamente. Vamos clamar ao Senhor para que Ele possa trabalhar em nosso meio poderosamente e haja em nós este revestimento de poder. Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias para Atos capítulo 2. Leremos inicialmente do versículo 1 ao versículo 4. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. E lemos assim na palavra do Senhor. Atos 2, de 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Revestidos de poder, é a mensagem para nós nesta manhã. No domingo passado, lembramos da ascensão do Senhor Jesus Cristo, que tinha acontecido na quinta-feira. Domingo passado, então, enfatizamos que o Senhor Jesus subiu ao céu e houve uma promessa que Ele vive. Estamos aguardando o cumprimento desta promessa. Mas no dia de Pentecostes, 10 dias depois da subida do Senhor Jesus ao céu, cumpriu-se uma outra promessa que Ele havia dito. Que Ele falou: é necessário que eu vá, porque se eu não for, não virá o Consolador. Então fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos de poder. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. E a transformação, queridos irmãos, que aconteceu na vida daqueles discípulos, é o que estamos precisando ver hoje também. Às vezes, de verdade, vou confessar, eu não consigo ver transformação na vida de algumas pessoas, de verdade. Começa o ano, termina o ano, começa um tempo, começa outro, e não se vê mudança, transformação. Uma pessoa possuída do Espírito Santo, plena do Espírito Santo, é uma vida completamente transformada, como o que aconteceu com os discípulos naquele dia. A vinda do Espírito Santo marca o cumprimento da promessa do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos, eles foram transformados. E a minha oração é que todos nós sejamos transformados. O mundo está precisando ver essa transformação. O mundo não está conseguindo ver transformação entre quem é cristão e quem é do mundo. Não está conseguindo ver. Irmãos, sobre nós repousa uma grande responsabilidade.
Nós temos que ser diferentes das pessoas do mundo, no nosso agir, no nosso falar, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, temos que ser diferentes. Então, que haja esse revestimento de poder em nosso meio. Em primeiro lugar, vamos ver a atitude dos discípulos: oração e unidade. Oração e unidade. Capítulo 2, versículo 1 diz: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Irmãos, a importância da unidade. Como todos nós devemos estar unidos para se cumprir o que o Senhor Jesus pediu na oração sacerdotal. No capítulo 17 de João, nós lemos a oração do Senhor Jesus Cristo. No versículo 21, ele ora ao Pai: que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles sejam um. Por favor, examine-se neste momento, irmão. Há alguma diferença no seu coração? Há alguma divisão no seu coração? Há algum sentimento carnal, humano, dominando o seu coração? Peça ao Senhor: revista-me com o poder, revista-me com o teu Santo Espírito, conceda-me a plenitude do teu Santo Espírito, para que eu possa ter união, comunhão com os meus irmãos. Ouvimos no final da escola bíblica dominical, uma das chaves para que o lar seja bem sucedido é o perdão. E Pedro perguntou para o Senhor Jesus Cristo: até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Eu vou perdoar até 7. O Senhor Jesus respondeu: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Irmãos, todos nós falhamos. A Bíblia diz que não há quem não peque. Eu peco, você peca, nós pecamos. E tem que haver em nós a plenitude do Espírito Santo para que haja perdão em nossos corações. Se não há falha na unidade, há falha na comunhão, e não seremos revestidos de poder. Em Atos capítulo 1, versículo 14, eu gosto muito desse versículo. Atos 1, vira uma página para trás, está escrito: todos estes, ou seja, os discípulos, perseveravam unanimemente em orações e súplicas com as mulheres e com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Eles perseveravam unânimes, eles perseveravam em oração. Peça ao Senhor que lhe ajude a vencer diferenças, dificuldades, mágoas, rancores que nos afastam, que nos impedem de que o pleno poder do Espírito Santo se manifeste em nós. O Espírito Santo é poderoso, mas nós impedimos a ação. Quando nós temos sentimentos, quando nós temos diferenças, quando nós temos alguma coisa em nosso coração que impede a atuação dele, nós impedimos a ação dele na terra. O mundo está precisando de ver, o Brasil está precisando de ver. Hoje no nosso culto doméstico, oramos muito pelo Brasil. O Senhor pode agir no Brasil, o Senhor pode atuar no Brasil, mas o que está acontecendo no Brasil? Porque o mal está imperando, irmãos. Porque a corrupção está imperando. Porque a injustiça está imperando. Todo mundo está vendo que alguma coisa está errada no Brasil. Onde está o erro? O erro está na igreja, irmãos. O erro está em nós. Quando o Senhor Jesus, no domingo triunfal entrou em Jerusalém, o povo aclamando, ele passou pelo povo e dirigiu-se para onde? Para o foco do problema. O problema está na igreja. Muita gente magoada dentro das igrejas. Muita gente com diferenças, com rancores, com conversas, com palavras, com diferenças. Que o Senhor Jesus entre hoje aqui e faça uma limpa em nosso meio, no meu coração, que não tire ninguém, mas tire de dentro de nós o que não agrada a Ele. Que Ele não tire ninguém daqui, mas que tire dos nossos corações aquilo que está impedindo o poder do Espírito Santo. A atitude dos discípulos deve ser a nossa atitude: unidade e oração. Perseverar todos juntos em unidade, em oração, para que o Espírito de Deus opere poderosamente. Além da atitude, vem o propósito. Em segundo lugar, o propósito, a capacitação para o testemunho.
A unidade fez com que o Espírito Santo viesse sobre eles e os capacitou para testemunhar. Atos 2, versículos 4 a 11, vou ler agora. Diz a palavra do Senhor. Atos 2, de 4 a 11. A capacitação para testemunhar. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia, Capadócia e Ponto e Ásia e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. O Espírito de Deus desceu sobre aqueles irmãos, porque eles estavam unidos, porque eles estavam em oração. Essa é a nossa realidade, irmãos. Essa é a nossa realidade. Não serei eu aqui um empecilho para que o Espírito opere em nosso meio poderosamente, para que nos capacite para o testemunho. Você pode passar, você pode dar a sua vida para ser queimado, você pode dar a sua riqueza para sustento dos pobres, mas se não tiver amor no seu coração, não tem valor nenhum. 1 Coríntios, capítulo 3. No capítulo 12, Paulo fala sobre os dons do Espírito, inclusive línguas. E no 14 ele volta a dizer, mas no meio ele fala que o mais importante é o amor. O mais importante é o amor. O Espírito quer nos capacitar para testemunhar. E que fique bem claro, queridos irmãos, que não eram línguas estranhas, eram línguas estrangeiras. Está escrito na Bíblia. Falta as pessoas conhecerem mais a palavra do Senhor. Cada um os ouvia falar na sua própria língua. Não era um emaranhado de palavras que ninguém entende nada e que de espiritual não tem nada. Eram palavras inteligíveis. Eram pessoas ouvindo, homens simples, homens do mar, homens sofridos. Quando morávamos no litoral, irmão Daniel e eu, com os nossos pais, na beira do rio Tagaçá, de madrugada, às vezes saíamos e no portão estavam pendurados alguns peixinhos para nós ali. Muito generosos os irmãos, penduravam peixinhos lá no portão. E quando tínhamos que levantar de madrugada, passávamos pela Baía das Laranjeiras, víamos ali lanterninhas de pescadores que passavam a noite no mar, pescando para sustento da família. Eram homens rudes, homens simples, homens sem escolaridade, mal sabiam falar o português. Homens simples. Quando vamos ao litoral e vemos os pescadores que passaram a noite chegando com as suas canoas, vá conversar com eles. São homens simples, são homens iletrados. Tais eram os nossos irmãos do passado. Tanto é que a multidão ficou confusa e diziam: pois que não são galileus todos estes homens? Como os ouvimos falar cada um na nossa própria língua que havemos nascido? O Espírito Santo os capacitou porque eles estavam unidos, estavam em oração. E o Espírito Santo os capacitou não para exibicionismo, isso deve ficar claro. Quando é para exibicionismo, já perdeu o valor, já não é mais espiritual, já é humano, carnal e diabólico. Nenhum dom Deus dá para se exibir, nenhum dom Deus dá para se ufanar, para se promover, é para a glória dele, para testemunho dele, capacitando não para autossatisfação, mas para a promoção do reino do Senhor. Deus capacita cada um de nós para uma missão, queridos irmãos. Deus quer a salvação de todos.
No começo os discípulos tinham dificuldade de entender que o Evangelho era para todo mundo. Eles achavam apenas que era para os judeus, ninguém mais. Tanto é que quando Pedro foi falar a Cornélio, que era um estrangeiro, era um gentil, a igreja em Jerusalém o chamou para repreender. Pedro, o que você foi fazer? Quando Pedro falou que o Espírito de Deus veio também sobre os gentios, eles então compreenderam que o Evangelho não era só para os judeus, mas o Evangelho é para todas as pessoas. O Espírito Santo rompe as barreiras linguísticas, queridos irmãos. Não há limite para a atuação do poder do Espírito Santo, a não ser se nós impedirmos. Ele vence as barreiras linguísticas. E os estrangeiros que estavam em Jerusalém, todos eles ouviram e entenderam. Há um livro muito grande, muito grosso, chamado Uma Epopeia de Fé, que conta a história da vinda dos letos para o Brasil, quando os nossos familiares vieram. Já tinham vindo outros grupos antes, mas um grupo grande veio em 1922, 1923, foi quando os nossos familiares deixaram a Letônia e vieram para o Brasil e se instalaram lá na região de Varpa, perto de Rancharia, onde nasceu nossa mãe e nossa madre irmã Heloísa também. Se instalaram no meio do mato. Amanhecia o domingo e uma irmã muito querida, que depois foi trabalhar na Bolívia e serviu na Bolívia o resto dos seus dias, irmã Álida Eichmann, ela veio da Letônia novinha e escreveu assim: de novo amanhece tranquilo domingo em Varpa. As equipes missionárias começam a sair pelo meio das matas para pregar o Evangelho. Irmãos, eles não sabiam uma palavra de português, eles não sabiam nada. Eles saíam para anunciar o Evangelho para as pessoas que moravam nas fazendas, nos matos ao redor. Eles falavam, pregavam em leto e cantavam em leto, e as pessoas se convertiam. E eu pergunto, como que isso acontecia, irmãos? Como que isso acontecia? O poder do Espírito Santo. Um pastor chamado John Corps, ele ia para Tupã, que era uma vilazinha, e lá no domingo à tarde ele pregava o Evangelho na praça. Nem português ele sabia falar, e as pessoas se convertiam. Como, queridos irmãos? O Espírito Santo rompe as barreiras linguísticas. Se nós não impedirmos, ele vai nos usar. Mas se nós impedirmos, você pode ter toda a capacidade, todos os talentos, todos os diplomas do mundo, não vai fazer diferença. Porque o poder é do Espírito, não é nosso. Falei recentemente na igreja de um jovem que terminou o seminário no Rio de Janeiro, foi ordenado pastor e foi convidado por uma igreja em Minas Gerais. E ele escolheu versículos da Bíblia tão convincentes que ele pensou: todo mundo que eu falar vai aceitar a salvação, porque escolheu os textos mais convincentes possíveis. Não tinha como alguém ter dúvida a respeito da salvação. E qual não foi a decepção dele? Foi para Minas Gerais, começou a pregar o Evangelho e nenhuma alma se convertia. E ele entrou em crise. E ele começou a questionar Deus: mas como, Senhor? Está tão claro, eu estou aqui olhando na Tua Palavra, falando da Tua Palavra, como as pessoas não se convertem? E Deus respondeu: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Se não for Deus convencendo, você pode ter todas as palavras mais lindas, maravilhosas do mundo. Você pode ser um ótimo professor de escola bíblica dominical. Se não é usado pelo Espírito Santo, não tem valor nenhum. Você pode ser um pastor eloquente, mas se não for usado pelo Senhor, não tem valor nenhum. Você pode ser um professor de escola, você pode ser um bom marido, uma boa esposa, um bom vizinho, um ótimo profissional. Se não for o Espírito de Deus te usando, está perdendo tempo, vai terminar frustrado, desapontado, decepcionado. O poder do Espírito nos capacita para testemunharmos, queridos irmãos. E em último lugar, pela graça do Senhor, os resultados, a transformação. A atitude dos discípulos em união, a capacitação para nós evangelizarmos
e a transformação que cada um de nós tem que haver. Se você começou o ano de uma maneira, não pode terminar o ano desta mesma maneira. Tem que crescer. Tem que crescer. Hoje estudamos com os decididos, até que cheguemos à estatura completa de Cristo. Até que cheguemos à estatura completa de Cristo. E eu quero perguntar, qual distância você está da estatura completa de Cristo? Está um nanico espiritual. Não muda nada. A sua natureza primitiva impera em qualquer circunstância. Qualquer coisa que saia do seu controle explode, age de maneira humana, carnal, nanico espiritual. Ou estamos nos aproximando da estatura completa de Cristo? Olha a transformação, o impacto na vida destes homens, queridos irmãos. Quem era Pedro? Antes do Pentecostes, quem era Pedro? Mentiroso, medroso, negou até o seu próprio mestre. Que vergonha! De verdade, quando eu leio, eu fico com vergonha, como se fosse eu que estivesse negando o mestre. Uma mulher passa perto dele, você também é um deles, porque a tua fala te denuncia. Não, eu não sou. Mentiroso, negou o próprio mestre, medroso. E depois, olha a transformação. Pedro, de um covarde, passa a se tornar um ousado, um homem que prega a palavra com ousadia. Em Atos 4, versículo 13, lemos a palavra do Senhor. Atos 4, versículo 13. Aqui os magistrados, depois de prenderem os discípulos, de açoitarem os discípulos e de terem ordenado aos discípulos, não falem mais nesse nome. Olha o que os magistrados podiam dizer. Atos 4, versículo 13. Então eles, no caso os magistrados, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Irmãos, o Espírito do Senhor Jesus habita em nós. Quais são as provas? Quais são as atitudes? Quais são as nossas maneiras? Quais são as nossas vitórias que temos alcançado sobre o pecado? Quais são? As pessoas podem ver isso em nós, os nossos filhos podem ver isso em nós. Realmente o meu pai esteve com Jesus, a minha mãe esteve com Jesus. Os nossos parentes podem ver isso em nós. Realmente eles estiveram com Jesus, eles têm contato com Jesus. Realmente o Espírito de Deus habita neles, porque eles não vivem de maneira carnal, eles vivem de maneira espiritual. Todos podem observar isso em nós, queridos irmãos. Uma igreja plena do Espírito Santo é uma igreja caracterizada pela comunhão. Eu conheço muita gente que diz que tem o Espírito Santo e usa isso para se ufanar, e usa isso para se orgulhar, e não tem unidade. Não tem unidade. É mentira dizer que tem o Espírito de Deus. Como a igreja já sabe, todo início de ano eu vou visitar o prefeito e orar com ele. Hoje não está aqui conosco, mas a filha do nosso amado irmão Otivídio, irmã Thalita, é secretária, irmã Jéssica também, na prefeitura. E uma vez eu cheguei lá para ele, e um grupo dito espiritual por aí havia se dividido. E ele fez uma pergunta tão séria para mim. Ele falou assim: pastor, o que aconteceu com essa igreja que eles se dividiram? Irmãos, que vergonha. Gente que se diz espiritual, gente que se diz pleno do Espírito de Deus, que fala coisa que ninguém consegue entender, mas não tem comunhão. É mentira. É mentira dizer que tem o Espírito de Deus. Uma igreja que é plena do Espírito Santo de Deus, uma das características é a comunhão. Eu respondi para o prefeito: eles não são nossos irmãos. Eles não são nossos irmãos. Mas ele, como uma pessoa que está sendo evangelizada, inclusive pela irmã Jéssica, inclusive pela irmã Thalita, por isso eu vou orar por ele. Os filhos dele estudaram aqui, a netinha dele estuda aqui. Nosso desejo é ver a salvação dele. Ele estava confuso, mas não se dizem cristãos, mas não dizem que estão cheios do Espírito Santo, que ficam falando.
Por que se dividiram? Irmãos, não fale que você é cristão se você tem diferença no seu coração. É mentira. Confunde os incrédulos. Irmã Thalita contou uma coisa muito triste. Um sujeito que se diz pastor aqui em Quatro Barras chegou lá para orar para o prefeito. Terminou a oração, prefeito, e a verba que o senhor prometeu para nós? Foi lá, não foi para orar, foi para pedir verba. Que vergonha, que vergonha. Amados irmãos, vamos pedir ao Senhor, conceda-nos a plenitude do teu Santo Espírito, mas que haja em nós unidade e oração. Que haja em nós realmente a capacitação do Espírito de Deus para sermos usados para evangelizar as pessoas do mundo, de Papua Nova Guiné, da Bolívia, do Peru. Mês que vem, daqui 20 dias, pastor Werner, ele está traduzindo a Bíblia para a língua xerente, e ele vai nos falar algumas palavras em xerente. Um homem de Deus, cheio do Espírito de Deus, o Espírito rompe as barreiras linguísticas. A igreja tem sido conhecida pelo ensino da palavra. Temos amado a palavra, queridos irmãos, lido a palavra, e ela tem nos santificado. Senhor Jesus, na mesma oração sacerdotal, capítulo 17 de João, versículo 17, diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esta igreja é uma igreja santificada, irmãos. A palavra de Deus habita em nós ricamente. Temos sido conhecidos pelo temor ao Senhor, pela obediência ao Senhor, pelo compromisso com o Senhor. Temos sido conhecidos pelo amor mútuo, amados irmãos. Irmã Simone entrou chorando no gabinete pastor. Liguei para a irmã Zélia, ela está com dificuldades, com lutas, e nós vamos lá para ajudar. Irmã Emanuele, pastor, vou passar as mensagens da irmã Luciana, está atravessando por lutas. Temos tido amor mútuo para com os irmãos. Que o Senhor nos abençoe. Esta igreja seja uma igreja plena do Espírito Santo, capacitada pelo Senhor para evangelizar. Em Atos 2:42, vamos ler, por favor. Atos 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Não haverá doutrina dos apóstolos se nós não estivermos em comunhão. Não haverá manifestação do poder de Deus se nós não estivermos unânimes nas orações, na comunhão, na propagação da palavra do Senhor. Que Ele nos use, que Ele abençoe esta igreja. A vinda do Espírito do Senhor já aconteceu. Ele prometeu, agora virá Ele mesmo. E nós que estamos selados com o Espírito da promessa, nós vamos subir no dia do arrebatamento, que vai acontecer em breve. E a minha oração é que esse templo fique completamente vazio. Mas de verdade, irmãos, estou receoso que alguns estão descuidados e terão que experimentar a grande tribulação. Se não por amor, pela dor terão que se despertar. Então que Deus nos ajude. Peça ao Senhor que te liberte de tudo aquilo que é humano, carnal, pecaminoso, e nos encha com a plenitude do Espírito Santo. Que Deus assim abençoe a sua vida. Não somente para fazer um feito singular, é mistério agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do
Muito obrigado, porque a promessa do Senhor Jesus Cristo de que enviaria o Consolador já se cumpriu há 2000 anos atrás. E há 2000 anos a igreja está esperando mais um cumprimento da promessa do céu, de que Ele há de vir nos buscar. Estamos aguardando com alegria, estamos aguardando com ansiedade este momento glorioso, quando a igreja será liberta deste vale de dores, de lágrimas, de sofrimento em que o mundo se transformou, para irmos para habitar para sempre com o nosso Senhor e Salvador na Tua presença, ó Pai. Abençoe para que todos nós estejamos preparados para este dia. Há um aviso muito sério da Tua palavra de que muitos estarão descuidados, muitos estarão adormecidos, muitos estarão desabastecidos, vazios do Espírito Santo. Portanto, nos ajude, Senhor. Abençoa-nos para que possamos viver em união, em comunhão, em oração. E assim o Teu Santo Espírito poderá agir livremente em nosso meio para a salvação dos perdidos. Cuida do Teu rebanho aqui, Senhor, e desperta a Tua igreja no Brasil e no mundo. Leve em paz os meus amados e queridos irmãos, concedendo a todos o pão de cada dia, na porção suficiente, sem exageros, sem desperdícios. Há tantas pessoas passando fome no Brasil e no mundo. Portanto, nos ajude a sermos zelosos e cuidadosos, como o Senhor Jesus foi na multiplicação, para que nada se desperdiçasse, nada se perdesse, mandou recolher o que sobejava. Nos ajude a sermos assim também, cuidadosos, ó Deus. Conceda-nos a todos uma boa e agradável tarde. Esteja com a irmã Luciana, com o irmão Frederico, e seja feita a boa vontade do Senhor na vida deles e dos nossos demais irmãos que não puderam estar conosco hoje de manhã. Traz-nos de volta à noite para continuarmos a estudar mais sobre a Tua palavra bendita e eterna. E como o Senhor Jesus, Teu Filho amado, falou, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Nos ajude a termos então mais amor, mais zelo pela palavra eterna do Senhor. Pois pedimos e oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor. Visitantes, muito obrigado pela honrosa presença de vocês. Sejam muito bem-vindos. Quando quiserem voltar, para nós é um privilégio muito grande. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz e sirvam com alegria, amados e queridos irmãos.